Um prazer imenso encontrar pessoas que buscam a significação na vida, que buscam olhar a vida com sentido, com significado e que buscam na sabedoria das idades, que buscam em se comparando às religiões, às filosofias, em estudando a ciência, se busca os mistérios da natureza, se busca compreender a vida como um todo e poder aprofundar num saber essencial da humanidade e transformar a sua própria vida e a vida de todos, a vida dos que nos cercam. O estudo da teosofia propicia isso, uma proposta de, com uma mente aberta, com uma liberdade de pensamento, buscar nas sabedorias tradicionais aquele eixo, aquela fonte, aquela verdadeira origem de uma sabedoria universal que está presente nessa tradição e em comum está presente em todas as outras, mostrando-se assim uma sabedoria milenar, universal, fidedigna, que permanece pelos tempos e se mostra a verdadeira tradição sabedoria, que é um sinônimo de teosofia também. No Oriente temos Brahma Vidya, aqui no Ocidente nós podemos chamar em gnose, o conhecimento verdadeiro, podemos chamar de a sabedoria divina, a sabedoria dos deuses ou de Deus, a verdadeira sabedoria. Então falávamos num saber universal, num saber que está presente em todas as religiões, está presente nas filosofias e está na ciência, como algo que é universal. E se é universal e está presente em tudo, é algo que pode ser chamado de uma sabedoria divina, uma sabedoria sagrada. No Ocidente ela tem o nome de gnose, por exemplo. No Oriente ela tem o nome de Brahma Vidya, tem o nome de tradição sabedoria em algumas escolas, e nós chamamos teosofia, ou sabedoria de Deus, dos deuses, divina. E esse é o conteúdo que pode ser estudado por várias facetas, por várias escolas, e hoje nós vamos investigar um pouco em uma das escolas filosóficas da Índia, chamada Vedanta. São 6 escolas principais na Índia, e uma delas sendo Vedanta, outra o Yoga. Temos algumas outras que lidam com os aspectos objetivos da natureza e três para os aspectos objetivos e 3 para os aspectos espirituais do processo de iluminação das unidades divinas, chamadas Purusha. E Vedanta e o Yoga tratam desse aspecto e tem muitas coisas em comum. É o que nós vamos ver hoje, ou vamos investigar. A questão de um universo estar manifestado e a questão de existir alguém que observa esse universo, ela é tratada com maestria numa obra clássica do Vedanta de Shankara, ou Shankaracharya, chamada A Joia Suprema da Sabedoria. O nome é Viveka Chudamani. Sabedoria foi traduzida, Viveka quer dizer discernimento, na verdade, mas foi traduzido para o português como sabedoria, pois é uma joia tradicional da sabedoria hindu. E existiria um ente que vê o mundo objetivo, o mundo observável, o universo manifestado, e existiria a materialidade como um todo, esse universo manifestado. Esse que vê, chamado o vidente, chamado o Purusha, é espírito puro, é a unidade com a divindade suprema, só que particularizada de certa maneira. É como se a gota do oceano fosse o oceano. Nós podemos ter a gota, que ela é água por excelência, e não deixa de ser oceano. Então, quando se tem uma chispa que sai de uma fogueira, essa chispa também é fogo, mas é uma partícula do fogo fundamental. Portanto, Purusha é como se no homem tivesse a unidade que se
relaciona intimamente e é una, e é da mesma natureza da divindade suprema universal. Então, Purusha é essa entidade espiritual que que ela não precisa evoluir, mas está imersa na matéria, portanto está em um processo de desenvolvimento e revelação de todas as suas potencialidades divinas. Nós não somos seres humanos que estamos tendo experiência espiritual, é ao contrário, nós somos seres espirituais que estamos tendo experiências humanas. E assim estamos revelando a divindade que habita em nós, e esse que habita em nós e é divino e está a se revelar é o Purusha, é o que se identifica com Atma, o princípio universal presente no homem. E no universo chama-se Brahma. É o espírito universal, é aquilo que habita em tudo e todos, é aquilo que está presente, imanente, onisciente e assim por diante. Então, Purusha está num processo de mergulho na materialidade e retorno dessa materialidade. É o que se chama mônada de Leibniz. Ou na parábola do filho pródigo, né? É o próprio filho pródigo na tradição cristã que sai da casa do pai, que desce para os mundos e depois que ele vê que ele tem a felicidade suprema na casa de seu pai, ele retorna e faz o caminho de retorno para reencontrar a felicidade suprema que é estar na casa do pai. Mas todas essas alegorias, e tem essa mesma alegoria na tradição oriental, é chamada no yoga Pravriti Marga, é a senda da descida ou da exteriorização. E Nivriti Marga seria a senda do retorno, do reencontro, da interiorização. Então o ser humano, essa alegoria pode ser colocada de forma micro num ser humano individual, como pode ser colocado para a humanidade como um todo. O que em cima ou assim embaixo também, como os analogistas faziam, né? A gente aprende muito vendo os mecanismos funcionando aqui no micro e a gente pode refletir para o macro. E se a gente compreender algum processo macro, podemos refleti-lo para o micro. E esse processo de descida na matéria, de se mergulhar e de se vestir de materialidade, é o processo que nossa natureza espiritual está tendo na evolução humana. Nós já fomos de outro nível de consciência que não o humano, mais restrito, mais limitado. Estamos no estágio humano. E no estágio humano nós estamos inseridos em 7 níveis de materialidade, começando pelo físico, indo pelo mundo das emoções, indo pelo mundo dos pensamentos, indo pelo mundo da abstração, indo pelo mundo da intuição e assim vai. Nós temos níveis diferentes de materialidade, que é da nossa própria natureza de experimentação, e esse Purusha, vestido dessa materialidade toda, está experimentando a materialidade, está travando contato com o mundo fenomênico, que por excelência ele pode ser definido como Maya ou ilusão. O mundo que nós lidamos materialmente falando, na tradição do Vedanta, na tradição do Yoga, é chamado de Prakriti, ou seja, a materialidade como um todo, ela é temporária, fenomênica, ela é transitória, ela é ilusória por excelência. Por incrível que pareça, a ciência de ponta hoje, na física quântica, está observando o aspecto ilusório da materialidade, com muitos espaços chamados de vazios entre os elétrons e os núcleos dos átomos, né?
e que se coloca uma grande pergunta: será que esse universo é real? A materialidade que existe em um átomo, ela pode ser comparada a um melão colocado no centro do estádio do Maracanã, onde a primeira órbita de elétrons, se fosse colocar a proporção, esse melão estaria no centro do gramado e a primeira órbita estaria no último nível da arquibancada do estádio do Maracanã. Se nós colocássemos o núcleo de um átomo no tamanho de um melão, a primeira órbita estaria no último degrau de arquibancada. Então, o que tem dentro? É vazio? É pleno? É matéria? É matéria de outro nível? É outra vibração possível? E assim, nós podemos ver a vibração da luz, a vibração de rádios, de frequência e tudo, ela atravessa a parede. Como é que ela atravessa a parede? São átomos vazios e que determinada materialidade ultrapassa os espaços vazios e transmite para o outro lado. E assim nós temos mundos interpenetrados. E esse mundo que é chamado de Maya, Purusha, ou o ser espiritual, está lidando com a experimentação desse mundo. Está lidando com aquilo que não é a realidade última. Está inserido na limitação material para que daquelas experiências ele saiba o que é realidade e o que é ilusão. Então, o grande processo, e nos Yoga Sutras de Patanjali há um sutra maravilhoso que diz que o universo manifestado, ou Prakriti, serve para servir ao Purusha, ao ser espiritual. Tudo que existe aqui nesse universo manifestado serve para servir ao ser espiritual experimentar e verificar o que é real e o que é irreal, o que é permanente e o que é impermanente. Buda já dizia que tudo que é composto irá se decompor, que o universo é sunyata, ou um vazio por excelência. Parece que ele está falando com os físicos quânticos que mostram que há um vazio entre os átomos que a ciência está querendo saber como é que ele é preenchido, como é que ele pode se relacionar com as coisas. Então, esse mundo exterior, universo manifestado, chamado de Prakriti, e que é Maya por excelência, Purusha está inserido nele, o espírito está inserido nele, mergulhou-se na matéria e lida através de reflexos, no homem, de reflexos em sua mente. É na mente que está todo tipo de experimentação que o nível humano se refere na relação com a realidade objetiva. E esse nível de relação, ele vai sendo aprendido e vai sendo relacionado, e a natureza da matéria vai sendo estimulada do mesmo modo que o observador interfere na materialidade, lida com a materialidade, nos vários níveis que existem. Então, Purusha, ou o vidente, ele está inserido no mundo de Prakriti, no mundo objetivo, que é o visto. Então, o vidente e o visto, eles estão unidos nesse estágio da nossa evolução. E o processo de evolução será quando Purusha identificar a si mesmo com todas as suas potencialidades, separando-se em termos de consciência do universo manifestado, colocando ele em seu devido lugar, no sentido de não ser mais influenciado por ele, não ser mais alterado por ele. A beleza dos sutras, nos Yoga Sutras de Patanjali e nos versos
do Vivekachudamani, né, na Joia Suprema da Sabedoria, é que essa materialidade ela tem 3 qualidades, ou a natureza dela é refletida e você pode identificar essa natureza pelos efeitos dela. Existiriam 3 formas de vibração fundamental de toda a materialidade do universo. Uma delas seria a qualidade de tamas, que é a qualidade da inércia. É a qualidade ou a natureza de não se mover, ou de estar inerte, ou de estar ainda não responsiva às ações do espírito, à relação com o espírito. E essa qualidade, essa característica dela, ela traz a ignorância ainda, a inatividade ainda, ela traz um embotamento ainda intelectual na materialidade intelectual, ela traz a preguiça no aspecto físico, a indolência, ela traz ainda o sentido de não movimento, no sentido de inércia, no sentido de parado, ignorar, não buscar, languidez, tudo aquilo que falta em termos de movimentação é a característica fundamental de uma matéria que ainda não é estimulada pelo espírito, que ainda não é movimentada pelo espírito. Então existem alimentos que são tamásicos, que induzem a inércia, a indolência e assim por diante. Existem emoções que são deprimentes, paralisantes, que trazem pouca atividade. Existem pensamentos que são paralisantes, não claros, não dinâmicos, fechados em si mesmo e assim por diante. Então existe materialidade em todos os níveis que tem essa característica da inércia. É uma matéria que precisa ainda ser movimentada, vamos dizer assim. Mas existiria um segundo tipo de materialidade, ou seja, uma segunda característica ou natureza da matéria, do universo manifestado, que se chama Rajas, que é o quê? O movimento em si. Toda a matéria, em termos de movimento, em termos de atividade, ela recebe esse nome de Rajas e ela tem a característica do seguinte: mobilidade, atividade, dinâmica, só que no nível humano, em termos de atividade física, é uma hiperatividade, é uma atividade não direcionada, é uma atividade inconstante, seja de busca por sensações, emoções, seja por atividade mental desenfreada, sem um norte, sem um objetivo, e a atividade per se. A vibração de mobilidade. Então, a matéria responde aos movimentos, aos impactos da relação com o espírito e ela se movimenta, mas não tem um direcionamento. No mundo físico, nós temos a hiperatividade, temos a busca por sensações frenéticas, o mundo de hoje é repleto de rajas, né? É todo mundo saltando de bungee jump, de paraquedas, de tudo que dê emoções fortes, que dê movimento, que a pessoa se sente viva. Quando ela chega no chão de um salto de paraquedas, ela está exultante, com um monte de adrenalina no corpo e se sentindo mais viva e tudo. Isso é rajas. Isso é o movimento da matéria, a excitação da matéria, movimentando. Agora, o que você ganha saltando paraquedas? Apenas sensação, experimentação. O perigo, será que eu vou morrer? Vai abrir meu paraquedas? Eu vou ter uma visão maravilhosa? Aquilo é uma excitação monstra. Bungee jump, ele salta e não sabe se vai quebrar aquele elástico lá e vai cair lá no chão. É uma emoção forte. É a busca de movimento e experimentação. Isso é rajas. Isso é o impacto de experimentação na materialidade. E ela responde a isso. É a segunda qualidade da matéria. Blavatsky, a grande fundadora do movimento teosófico moderno, ela coloca no seu glossário teosófico que a natureza da evolução, ela vem de tamas
E via rajas, ela encontra a terceira característica da matéria, que não é nem a inércia, nem a mobilidade extrema. Ela se chama sattva, que quer dizer equilíbrio, quer dizer harmonia, quer dizer pureza da materialidade. Então, não é nenhuma coisa de paralisação, de imobilidade, de inércia, e nem uma coisa de superexcitação, de muito movimento, de muita vibração, de mobilidade. E existiria então essa terceira qualidade da matéria chamada sattva, que é equilíbrio, pureza, saúde em termos de movimento, nem imóvel, nem hiperativo. Então, desse equilíbrio chamado sattva, que pode se deslocar para tamas ou se deslocar para rajas, desse equilíbrio é que nós fazemos a possibilidade de utilizar a materialidade em sua plenitude. E o espírito, mais habilmente e tem mais capacidade de atuar através da materialidade quando ela é sáttvica, equilibrada. Então nós temos alimentos que inclinam à inatividade, alimentos superapimentados, temperados e tal, que estimulam a atividade, e temos alimentos que são sáttvicos, que são equilibrados. Os alimentos naturais, os alimentos integrais, os frutos que a natureza oferece, coisas da natureza que são próprias nutrientes harmônicos e hábeis no sentido de alimentar o mundo físico com uma natureza equilibrada. Existem emoções que são sáttvicas, equilibradas. Quando se ouve uma bela música com ritmo, harmonia e melodia adequadas, nós estamos não indo para a deprê daquela turma que gosta lá das duplas sertanejas lá, que gosta de uma sofrência, como se diz, e não tem o rock pauleira, o batistaca, que é aquela super excitação. E você tendo um nível de alimento emocional através da música, através da arte, através de sentimentos evocados por elas, por essas diversas formas de arte, nós temos um equilíbrio das emoções e dos pensamentos que vão também ser induzidos por esse tipo de vibração. Toda a nossa materialidade é influenciada desde a mais densa até a mais sutil. Se eu penso em um bolo de chocolate, nesse momento, imagino um pedaço de bolo de chocolate, daqui a pouco eu vou acabar salivando, na lembrança de um pedaço de um bolo de chocolate. Como é que pode? Eu só pensei, o bolo não está aqui, mas a natureza mental fez a conexão da sensação de um bolo gostoso de chocolate na nossa saliva, no nosso palato lá, e lembra da sensação prazerosa que é o contato com aquele bolo em nossa boca. E a gente acaba salivando. Então, a natureza mental influenciou a natureza física, fisiológica, a ponto de salivarmos sem nem a presença de um pedaço de bolo. Isso é para mostrar que existe uma inter-relação entre a mente, o pensamento, as emoções e as experiências. É um todo interrelacionado. E quando eu coloco a natureza do equilíbrio, sattva, priorizando ante a da inércia lá, da imobilidade, que é tamas, e também ante a de rajas, que é superexcitação, supermovimentação, eu trago equilíbrio à natureza espiritual. E Shankara, na obra A Joia Suprema da Sabedoria, junto ao Vedanta, ele diz que
A evolução humana, ela é feita com rajas superando tamas. É melhor que você atue de algum jeito do que não atuar nada. É melhor que você se movimente para algum lugar antes de ficar parado. Depois você pode, com a natureza do movimento adquirida, você direcionar o seu movimento para algo mais útil. Então, de tamas, nós vamos agir e rajas, ou a mobilidade, a ação, vai ser o domínio, o dominador no estágio ainda inicial da evolução. Nós vamos sair da inércia e partir para alguma atividade. Nós vamos sair da ignorância, da indolência, da preguiça e tudo para alguma atividade. E desse estágio da atividade, nós vamos poder superar uma atividade irrequieta e não bem direcionada, não bem iluminada, por uma ação equilibrada, por uma ação bem centrada, por uma ação harmônica, por ação, por um veículo físico, por sentimentos, emoções e assim por diante, todos os níveis de materialidade que tenham a qualidade do equilíbrio, a qualidade da harmonia. E essa qualidade vai superar, então, uma atividade frenética que não se controla, que apenas está buscando a experimentação sem nenhum norte, sem nenhum sentido. Então, essa busca, entre aspas, por equilibrar a natureza imóvel da matéria ou superexcitante da matéria, supermóvel, é o caminho que a natureza espiritual vai poder ter para refletir a sua luz e a sua harmonia fundamental na materialidade, nos níveis que foram dali para frente, dali para baixo. É através de sattva que o espírito puro pode se refletir na materialidade. E isso, correspondendo ao homem, ao ser humano, é através do equilíbrio, do alimento, no mundo físico, alimento, repouso, trabalho, atividade física, repouso, alimento em sua determinada dosagem. Isso é saúde. Trabalho, alimento, mobilidade, atividade física, repouso. Alguém já ouviu isso, né? Quando uma pessoa está muito estressada, um médico falou que ele tinha um remédio maravilhoso. Era uma pílulazinha assim que não tinha nada lá, mas o médico disse, olha, essa pílula só funciona se você tirar uma semana de férias, for para um sítio, perto da natureza, perto da água, e for lá tirar uma semana refletindo, olhando a natureza, pensando. A pílula funciona só nessas condições, tá? Então, se você está estressado, você tira uma semana, mas toma essa pílula aqui, mas só funciona num lugar perto da natureza, relaxando, repousando. Aí o seu estresse vai acabar rapidinho. Mas voltando aqui, nós temos o aspecto da saúde física, com sattva equilibrando a natureza física, trazendo saúde. Nós temos o aspecto emocional e de sentimentos, o aspecto do perdão, o aspecto da boa relação com aqueles que nos cercam, o aspecto da amizade, o aspecto do amor nas relações humanas, é um fator extremo de saúde, não só física como psíquica. Foi descoberto que o cérebro emite neuropeptídeos que variam com a experiência emocional que o indivíduo tem. Então, se você quer ter saúde no seu sistema imunológico, que você tenha boas relações, que você tenha bons amigos, que você se insira na sociedade de forma amorosa, compassiva, um companheiro, um amigo, amor, relações familiares, profissionais, com uma boa natureza emocional. Você está trazendo saúde para a sua natureza psíquica, sua natureza imunológica, sua natureza fisiológica. E são as descobertas recentes da medicina.
né? E da neurociência também. Se você quiser trazer para o seu mundo mental a natureza de equilíbrio, a natureza de harmonia, que você estude livros adequados, que você leia livros recomendados que tragam luz para a sua vida, que tragam beleza, significado para a sua existência. Então, você escolhendo qual o alimento mental que você vai colocar na sua mente, nos seus pensamentos, um livro bem adequado, você vai ter correspondentes emoções, correspondente saúde física, e Sattva estará trazendo não só uma harmonia intelectual, mas permitindo que a intuição espiritual que habita também no homem seja refletida no cérebro físico. Enquanto nós estudamos biologia, isso é muito bom. Nós vemos a maravilha que é a biologia, né? Da natureza, a biologia humana. Enquanto nós estudamos física, também nós temos a beleza que é o mundo fenomênico, o mundo físico. Nós estudamos as escrituras sagradas, nós vamos para um outro campo de saber. O saber um pouco mais refinado, sutil, abstrato, que ele vai vendo as coisas de uma perspectiva superior, de uma perspectiva mais ampla para toda a existência. Quero ser um biólogo? Muito bem, ali é ótimo, é uma parte da natureza. Quero ser um religioso? Eu vou olhar a biologia com outra visão. É a visão da interdependência das coisas, é a visão de como que o universo se organiza e como que a inteligência divina opera através da natureza, trazendo tudo e se interrelacionando e enriquecendo a nossa vida, a nossa natureza. Nós temos a possibilidade de ver, através da filosofia e da visão religiosa, no bom sentido, ou visão espiritual, uma nova perspectiva para toda a vida e toda a materialidade que nos cerca. Então, o alimento mental que é equilibrado, harmônico, que é sátvico, ele vai trazer harmonia de pensamento, sentido e inteligência para o pensamento e possibilidade de uma ponte com o mundo espiritual, que o mundo da inércia e o mundo do movimento irregular e descontrolado não traz. Então, o equilíbrio e a harmonia de sattva na nossa natureza material vai permitir, e essa é a ponte que viabiliza a natureza espiritual do homem, no homem, a refletir-se na materialidade que nos cabe. E é isso que é a ordem se estabelecendo na materialidade, na nossa personalidade, da persona, na máscara que vestimos para lidar com o mundo objetivo. E é esse o sentido de trazer harmonia, de trazer ordem, de trazer paz e bênçãos em hábitos que viabilizem uma natureza material em todos os níveis mais equilibrada, mais harmônica. E esse é o caminho do yogi, é o caminho do místico, é o caminho do que sensibiliza a sua natureza e está mais apto a perceber as vibrações mais sutis de um mundo que transcende o mundo apenas do mero pensamento, apenas da mera retórica, apenas das percepções setorizadas, mas permite que uma visão espiritual banhe com luz, banhe com sentido e significado as relações. Então, daqui para frente, se os hábitos adequados de harmonia e de pureza e de sensibilização, de ordenamento material puderem ser implantados na nossa natureza física, emocional e mental, a natureza espiritual poderá brilhar com muito mais plenitude. O Sr. Taimni, num livro chamado Autocultura, a Luz no Ocultismo, ele coloca o exemplo de um tanque de vidro que existe uma lâmpada lá dentro. O problema é que a água em torno da lâmpada está sempre em movimento. São nossos desejos, nossos pensamentos, a mobilidade absurda, é conflito,
tudo está se mexendo, tudo está em conflito. Você não vê a lâmpada. Quando você estabiliza aquela água que é toda turbilhonada e você bota calma naquela água, ela se torna transparente, ela se torna translúcida. Portanto, agora nós podemos ver a lâmpada brilhando lá dentro do tanque em muito mais plenitude, pois a água agora virou uma coisa transparente, não mais turbilhonada. E ela ilumina tudo dali para frente. Então, essa é uma analogia da nossa natureza material que ainda descontroladamente, o tempo todo buscando desejos, buscando preenchimento no mundo físico, buscando fama, dinheiro, riqueza, tudo isso que os homens buscam e acham que a felicidade está ali, é isso que impede justamente o brilho da luz espiritual. Quando a gente abre mão, e o interessante é que não são poucos os instrutores espirituais que indicaram que a ignorância e o desejo que vem junto da ignorância são os maiores fatores de sofrimento humano. Eu ignoro a minha natureza espiritual. Veja a natureza do Patanjali lá nos Yoga Sutras, como ele descreve o drama humano na face da Terra. Eu tenho uma ignorância fundamental. Eu não sei que eu sou uno com o Pai. Eu não sei que eu sou, como Atman, que eu sou Brahma. Tudo é Brahma. O universo manifestado é ainda manifestado e vai parar, e vai cessar. Então, eu não sei que eu sou uno com o Pai. Eu sou um filho que ainda não retornou à casa do Pai, na parábola cristã. Se eu não sei a minha natureza, se eu não conheço a minha natureza essencial, espiritual, eu me vejo separado dos demais. Porque se eu me visse como uno com o Pai, eu veria que todos são unos com o Pai. E eu não entraria na grande heresia chamada a heresia da separatividade. Eu me vejo separado dos outros. Eu posso ser diferente, mas não sou separado. Então, o segundo estágio natural vai ser um sentido de identificação com os seus corpos. Então, o Purusha, que é uno com o Purusha de todos aqui, o ser espiritual que é uno com todos, vai se identificar com esse cara meio esquisito, meio careca, meio magrinho e tal, enquanto você não é do sexo masculino, não é carequinha, é diferente. E acha que é separado também. Olha o grande engodo que está aí. Então, se eu não me conheço, não sei que eu sou uno com o Pai, e eu me vejo separado dos demais, eu busco no mundo objetivo o prazer para mim. É uma busca de sensação. Eu me identifico com meus corpos, meus desejos, meus pensamentos, minhas ideologias e assim por diante. E buscando o prazer, a satisfação nesse nível, eu fujo da dor do nível. Então eu crio inimigos, eu crio os opositores, eu crio um monte de... O outro passa a ser uma ameaça para esse eu separado. Então eu fujo da dor, eu fujo do sofrimento nas relações. E eu crio oposição, crio medos, crio oposição de tudo que é tipo. E ao estar inserido nesse processo de vida, de buscar felicidade ou o prazer para si e fugir da dor para si, eu estou imerso na vida fenomênica, lutando para obter tudo para um ente separado, tudo de bom que eu acho e fugindo de tudo que é ruim. Em 5 passos, a filosofia do yoga resumiu o drama da humanidade na Terra. O homem não se conhece, se sente separado, busca o prazer para si, foge da dor para si e está imerso nesse drama da vida. Isso se chama avidya, a ignorância fundamental, asmita, que é não se identificar com seus veículos, é se sentir separado. Ele não é o espírito puro, ele se identifica com aquilo que ele se expressa.
nos vários níveis de materialidade. Ele busca o prazer para si, porque se acha separado, foge da dor, porque se acha separado, e está imerso nesse drama de buscar prazer e fugir da dor. 5 passos só. E o drama humano está resumido pela filosofia do yoga. Essa é a teoria de Kleshas. E que, em cima disso, toda a filosofia do yoga vem trazendo a libertação de um ser espiritual que está utilizando o mundo objetivo para experimentar. E um dos sutras diz: o mundo objetivo serve para trazer ao ser espiritual experiência e libertação. Então, o estágio mais elevado do yoga, se ele cumpre lá os 8 estágios lá, né, e que engloba ética e moralidade, engloba higienização psicofísica e engloba trabalho mental de percepção, até os yogis se fundirem com aquele objeto de observação. Esse processo todo leva à dissociação do ser espiritual com esse mundo ilusório. Ele não é mais influenciado por esse mundo ilusório. Não existe mais um ser que está imerso nesse teatro, lutando para ser aquele que é o certo, aquele que é o poderoso, aquele que é o bem-sucedido, aquele que quer tudo para si, lutando contra os inimigos que criou, lutando. Não existe mais, não, no caso, né, de um yogi liberado, de um ser iluminado, não existe mais a influência de um mundo ilusório ante um ser que já é espírito puro, consciência pura, plenitude, bem-aventurança. Isso é intrínseco da natureza espiritual. Sabe, as 3 características do espírito é Sat, existência, Chit, consciência, e Ananda, a bem-aventurança. São 3 atributos inerentes ao espírito fundamental. E esse espírito, tendo essas 3 características, quando se começa a se libertar das influências do mundo fenomênico e estar com a sua consciência centrada mais na sua, cada vez mais perto da sua natureza fundamental, o sabor da bem-aventurança aparece. O aroma de uma felicidade indizível começa a se manifestar. Existe um sentido de contentamento, de paz, de estar bem, de bem-aventurança, de um sentido de plenitude indescritível. A natureza, ela vai te prover tudo naturalmente, sem a necessidade de se lutar a favor de ou lutar contra o que quer que seja. Você se integraria na natureza, no mundo objetivo, sem ser mais manipulado pelos fatores ilusórios e enganosos que o mundo material traz. Então parece que o mundo objetivo, como diz no Sutra, serve para trazer ao Purusha experiências e liberação. Quer dizer, a cada um que vai conhecendo a si mesmo, menos o mundo objetivo exerce influência sobre ele e o domina e o condiciona. E mais ele fica centrado no estado de consciência pura, mais no estado de existência e mais no estado de felicidade plena espiritual ou bem-aventurança. Esse é o processo do caminhar do espírito que desceu à materialidade. Mas a gente pode perguntar, peraí, por que o espírito que já era puro, integral, total, ele tem que descer para o mundo material, se ele já era perfeito, ilimitado? Aí nós podemos tentar intuir um pouco com aquele exemplo da semente que é colocada debaixo da terra. A semente, ela está em potência de uma árvore. Mas se ela for deixada na superfície da terra, ela está lá como potência.
ela não vai fazer trabalho nenhum, porque ela não tem como se arraigar a nada, e o vento vai levar, o animal vai comer, cadê a árvore? Mas quando a semente é colocada na terra e ela é enterrada, a própria obstrução, a semente vai tirar dali o quê? Alimento, vai tirar água, vai desenvolver as raízes e vai obter daquela própria restrição dela os alimentos para revelar toda a sua real natureza, uma futura árvore. Com essa analogia nós podemos entender ou tentar intuir, porque esse mistério é o mistério dos mistérios, né? Por que é que um ser ou algo partícipe da natureza do Espírito puro, que é também Espírito puro, tem que se limitar para poder se manifestar como um Deus, como um Espírito pleno? Naquela parábola do filho pródigo, o que o filho que ficou, eram 2 filhos, né? O que o filho que ficou falou com o pai quando o pai queria fazer uma festa no retorno do filho que voltou? Ele perguntou: eu estive sempre aqui, você nunca fez uma festa para mim, por quê? A resposta do pai é que é magistral. Você sabe que tudo que existe aqui é seu. Ele não sabia e agora sabe. Qual é a diferença? Consciência. Nós não sabemos que somos filhos do Pai. Nós precisamos descer para a materialidade para tomar as experiências e verificar o que não é a bem-aventurança do Pai, para lembrarmos que há uma felicidade suprema, há uma bem-aventurança espiritual. A gente busca isso nas coisas do mundo, nos poderes transitórios, nas coisas que passam, que não são realidade, mas a gente sabe e está sempre buscando, mas tem que ter uma realidade maior, tem que ter uma felicidade suprema, tem que ter uma felicidade que não seja dependente dessas coisas que passam, que acabam, que fenecem. Aí você vai para a casa do Pai, busca a casa do Pai, porque sabe intuitivamente que tem que existir essa felicidade suprema, porque você já conheceu e está imerso na materialidade. E assim, essa semente que se obstruiu embaixo da terra, obtém o alimento dali, daquela limitação, e cria raízes e ascende aos céus em uma belíssima árvore. E assim, o ser espiritual que habita em nós, ao passar por essa experiência de obstrução material, vai revelar a divina e sagrada natureza do Espírito, que é o Purusha habitando aqui, e que vai revelar e que vai transcender a materialidade e trazer o aroma do céu, o aroma da bem-aventurança divina para a vida e abençoar tudo e todos. Esse é o sentido de, e imaginando, né, porque o cérebro ele tem seus limites e às vezes por um mistério tão grande, tão bonito, a gente às vezes não consegue descrevê-lo, mas intuindo um pouco, a gente pode imaginar que há um espírito que ele é uno com o Pai, mas que ele está imerso na matéria. Ele sabe que a felicidade suprema habita nele, mas ele ainda está identificado com o mundo fenomênico que lhe cabe, karmicamente, com as suas experiências, com aquilo que ele gerou para si mesmo. Mas ele pode escolher voltar para a casa do Pai, ele pode escolher harmonizar a materialidade que existe nele, que está em volta dele, e ele pode, com essa materialidade harmônica, sattva, que é a materialidade em si, sattva é o caminho que o espírito consegue inundar a natureza material, seja física, emocional, mental. E essa harmonia de sattva é a ponte na qual o Espírito, podendo iluminar, o
ser espiritual pode se revelar através da materialidade e conhecer a si mesmo. Esse autoconhecimento é o caminho do conhecimento do divino em si e do divino em tudo e em todos. É por isso que a visão do místico, ela é de amor e de reverência a tudo e todos. Ele não mais julga a pessoa pela cor da pele, pelo tipo de olho, pelo nariz, batatudo ou não. Ele não julga mais as pessoas por raça, por credo, por sexo, por corpo, nada. Ele vê o divino que habita em cada um. Então a visão dele é de amor e compaixão total. Então quem olha da perspectiva espiritual, vê o sagrado no outro e a sua relação muda completamente. É outro tipo de relação. Esse é o sentido que eu gostaria de trazer à reflexão de que existe a natureza da matéria, nós estamos imersos nela, existem as características da matéria. Se entendermos que não parando no sentido da inércia, tamas, não sendo levados pela mobilidade extrema, rajas, equilibrando esses dois polos em um sentido de harmonia, pureza, ordem, que é sattva, nós estamos ajustando o padrão vibratório da nossa materialidade, física, emocional, mental, e permitindo que essa harmonia e esse equilíbrio recebam a luz do Espírito, pois essa materialidade é como a água cristalina que se estabilizou. E você pode usá-la quando precisar, pode não usá-la. Você pode exercer trabalho, pode ficar parado. Você pode, como uma bateria que tem os polos, ela está em estática, mas quando é preciso, você liga os polos e ela faz o trabalho. Então você, quando tiver que parar, você é capaz de parar. Quando você tiver que agir, você é capaz de agir. Mas quando a vida não pedir nada disso, você está em paz. Você está harmônico. Isso é revolucionário, pois nós ainda somos escravos da nossa natureza material, descontrolada, sem sentido, sem norte, que busca, mas não sabe nem o quê. E esse é o sentido da harmonia de sattva, permitindo que a materialidade seja mais translúcida, mais harmônica e que a visão espiritual possa perspassar em todos os níveis da materialidade e a luz divina poder iluminar. Aí a mente não vai fazer mais guerra, porque não vai ter uma visão de oposição. Aí os problemas vão diminuir, pois eu não vejo o outro mais como ameaça, como inimigo, como ele vai me causar mal, e assim por diante. E assim a bênção da visão espiritual, ela vem com Ananda, que é a felicidade suprema. Aí o espírito encontra a matéria e assim o divino pode se manifestar através da materialidade sem ser manipulado por ela, condicionado por ela. Esse é o sentido. Então a evolução humana pode ser resumida ou pode ser vista por um aspecto, tem vários, né? Ela pode ser vista como a harmonização da natureza material existente para que a luz divina, que sempre brilhe, possa brilhar com plenitude através da materialidade. Esse é o nosso trabalho e está em nossas mãos, aqui e agora. Não é? Nós podemos ser yogis aqui e agora. Ah, eu não vou entrar em samadhi? Não, mas você pode cuidar dos seus hábitos físicos, cuidar dos seus hábitos emocionais, cuidar dos seus hábitos mentais. Está trabalhando a natureza da matéria. Isso é yoga. É você habilitar a matéria a ser mais responsiva, vibrátil, dinâmica e harmônica. Se quer trabalhar, ela vai. Se quer ficar parada, ela fica. E o espírito usar a materialidade a seu domínio total. Se a gente puder olhar através dos olhos espirituais a materialidade como um todo, todas as nossas relações se revolucionam. Você vê a vida e as pessoas como sagradas que são.
e a sua perspectiva muda totalmente. Então a evolução, ela é a percepção possível a partir de uma nova vibração material. E assim nós estamos tirando o alimento da materialidade para revelar a divindade. E ela vai ser pura, plena, harmônica. Sattva passa a ser uma ponte entre a vida material, descontrolada, obstruída, e o mundo espiritual, onde o ser espiritual é que domina, é que ilumina, é que orienta todas as ações, os sentimentos, os pensamentos, e a nossa vida se revoluciona. É um convite. Que tal sermos yogis e, entendendo essa filosofia de vida, transformarmos não só a nossa natureza, mas a natureza das relações que temos com a vida, com as pessoas, com as ideias, com as sensações. É um convite que a gente deixa e eu agradeço a atenção e a paciência de todos em observar a possibilidade de a evolução humana se dar compreendendo a natureza da materialidade. E isso é científico, isso é ciência. Fazendo, acontece. Que tal a gente fazer bom uso dessa ciência, a ciência do yoga, que traz a evolução da humanidade e que revoluciona toda a vida ao nosso redor. Esse é o convite que a gente traz a todos vocês. E agradeço, então, mais uma vez, a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Obrigado.